Boa noite, gente. O nosso grupo vai apresentar sobre principais características do desenvolvimento voltados à infância de 2 a 6 anos. Os componentes do nosso grupo Agatha Luiza, Caroline Cunha, Daniele Santana, Gabriela Correia, Isadora Camila, Lorena Carla, Marina Araújo e Rayane Chagas. Então, gente, durante toda a vida humana existem mudanças físicas, psicossociais e cognitivas. Então, para o ser humano, ele conseguir uma qualidade de vida, um bem-estar, fisicamente, psicologicamente ou até mesmo socialmente, é fundamental e característica do indivíduo crescer e se desenvolver, E essas mudanças, elas são classificadas em quantitativa e qualitativa. E o que seriam essas mudanças, As quantitativas, elas são as alterações que podem ser calculadas e percebidas em números ou quantidades, como por exemplo o peso, a altura e até mesmo o surgimento de novas palavras nas falas das crianças, representando o crescimento da mesma. E as qualitativas, elas associam-se à mudança na personalidade, ou seja, desenvolvimento, organização e estrutura, passando-se da dependência à autonomia. Então, tanto as quantitativas quanto as qualitativas, elas são características do desenvolvimento da criança e elas são muito importantes de ser observadas. Segundo Bruna Duarte e Cleide Batista, que são autoras de um renomeado artigo de desenvolvimento infantil, estudos comprovam que o desenvolvimento infantil se dá devido à relação entre o aprendizado e a interação com o meio onde a criança vive. Então, está muito voltado à questão social, com quem que a criança vive, com quem que ela passa a maior parte do dia, porque está muito voltado ao estímulo, Se a criança é estimulada a falar desde cedo, a andar desde cedo, depende muito da companhia que a criança tem ali durante cada período de desenvolvimento. A fase, então, de 2 a 3 anos. Sobre o desenvolvimento físico, a criança já começa a ter um equilíbrio corporal e coordenação. Ela tem melhor controle dos seus esfíncteres, que é intestino e bexiga. Ela tem maior autonomia na realização das atividades e brincadeiras com objetos, sabe lidar melhor com os brinquedos. Sobre o desenvolvimento psicossocial, a mãe nessa fase ainda representa uma figura de tranquilidade e a criança possui muita dificuldade com pessoas estranhas. E é importante ressaltar que nessa fase a criança pode estar entrando na escola e pode ocorrer um grande impacto emocional no começo, mas isso é normal e pode variar de criança para criança. Ela tende a imitar o comportamento das pessoas mais velhas. As birras, com o intuito de chamar a atenção, também são muito comuns nessa fase. Isso relaciona-se ao fato da criança ainda não saber se comunicar de maneira eficaz, Às vezes ela sabe, tá começando a formar frases, Mas ela chora, ela faz de tudo para chamar a atenção do que ela quer. O desenvolvimento cognitivo, a criança ela toma consciência de si e começa a relatar seus desejos. Por exemplo, tenho fome, ela começa a expressar seus desejos de maneira mais fácil. A relação entre imagens, levando assim à compreensão de termos e conceitos. Essa fase também se caracteriza por muita curiosidade e ela passa a elaborar também melhor as frases. Então, a transição entre os períodos, ela se dá por meio de crise e atividade dominante, e cada atividade dominante tem seu próprio período, Então, dando continuidade, agora a gente vai falar sobre as crianças da faixa etária de 3 a 4 anos, sobre o desenvolvimento físico, que é um momento que a criança ensaia grandes habilidades motoras, por exemplo,
ela já consegue correr, ela já consegue saltar, ela já consegue subir em escadas. E também é um momento de ser mais independente de sua própria higiene, né? E principalmente consegue manusear os talheres para se alimentar. E claro, a independência para o uso próprio do banheiro. Sobre o desenvolvimento psicossocial, esse desenvolvimento faz com que as crianças aprendam a desenvolver as suas próprias atividades, né? Tem como prazer se tomar determinadas, a querer ser mais independentes. Por exemplo, elas têm um interesse em atividades em grupos, né? Passa também a perceber as diferenças comportamentais nos adultos. Tem grande dificuldade em dividir, desenvolve uma dependência e uma autoconfiança, apesar de apresentar alguns medos, né? Como, por exemplo, medo do escuro, animais, etc. Começam a distinguir o que é certo e o que é errado. O desenvolvimento cognitivo, ele se trata de estar focado no desenvolvimento de uma criança em termos de processamento de informações. Ou seja, é um surgimento de capacidade de pensar e compreender. Por exemplo, a criança utilizar mais sua imaginação, ela consegue compreender sequências numerais simples, né? Claro, reconhece animais, relacionam cores, termos, ideias, também consegue compreender grande parte do que ouvem e conseguem transmitir suas vontades e ideias, grandes curiosidades e interesse em novas descobertas. Bom, gente, agora vamos falar da fase de 5 a 6 anos. Essa idade marca o fim e o começo de uma nova etapa de crescimento, onde ela torna-se dona de si mesma e adora ser o centro das atenções. É quando a criança já está com um desenvolvimento físico mais elevado, onde ela prefere executar as tarefas manuais sozinha, consegue vestir e se despir sem ajuda. A maioria das crianças geralmente já gosta de escolher a própria roupa, né? Roupa que vai usar no dia. Já consegue fazer a higiene com autonomia, já se alimenta sozinha e muitas das vezes já sabe identificar se gosta ou não de determinado alimento. Já no desenvolvimento psicossocial, a criança tem a mãe como referência, porque a mãe é sinônimo de amor, de refúgio quando ela sente medo, e querendo ou não, a criança passa a maior parte do tempo ao lado da mãe. A criança, pelo fato de ter um desenvolvimento melhor, ela se torna mais calma, já sabe se relacionar melhor com as pessoas, com as crianças. Então, ela já tem uma facilidade maior ao ter que dividir o brinquedo, ao brincar com os coleguinhas e grupos, enfim. Também, a criança, ela já gosta de brincar sozinha com os coleguinhas, sem ter ali um responsável ao lado dela o tempo todo. Ela já sabe reconhecer a diferença de sexo, né? Se é menino, se é menina. E é muito comum a criança criticar comportamentos de outras crianças que não são iguais aos dela. Eu até digo que essa fase é a fase dos porquês, onde a criança questiona tudo. E isso é super normal. Ela também possui muita sensibilidade aos sentimentos. Então, ela já sabe quando alguém está elogiando ela, né? Quando ela está recebendo um elogio, quando alguém está chamando sua atenção. Ela já sente raiva por determinada situação e entre outros sentimentos que a criança já sente nessa idade. O desenvolvimento cognitivo diz a respeito ao momento em que a criança começa a desenvolver novas habilidades intelectuais. É quando a criança possui interesse em palavras e linguagens, habilidades para memorizar e repetir histórias.
E é bom até que os pais ou os adultos, né, que têm uma convivência maior com a criança, ter muito cuidado com o que fala. Às vezes um palavrão ou algo do tipo, porque a criança nessa fase absorve as coisas muito rápido. Então todo cuidado é essencial. Ela compreende os conceitos, os tempos de espaço e ela já sabe cumprir ordens e observar, né, os mandados que são feitos a ela. E por fim, a criança gagueja quando está nervosa ou cansada, que isso é muito comum. Conclusão. Uma criança de 2 anos não possui tanta autonomia como uma de 6 anos, pois criança de 6 anos já possui, né, um desenvolvimento principalmente intelectual mais elevado. Com isso, faz com que ela consiga já se defender de algumas coisas, perceber sentimentos, saber quando está certa ou errada, entre outras percepções, que foi, né, o que a gente falou durante o trabalho. Consequentemente, concluímos que o aprendizado e o desenvolvimento estão relacionando-se desde o nascimento da criança, sendo os atos racionais decorrentes de rotinas sociais. Assim, o indivíduo se faz humano, assumindo-se da humanidade produzida historicamente. Agora iremos apresentar um breve vídeo sobre o neurodesenvolvimento infantil. O neurodesenvolvimento infantil. Você sabia que o cérebro de um bebê continua a se desenvolver mesmo após o seu nascimento? Hoje sabemos que estímulos externos realizados pelos pais, cuidadores e profissionais preparados podem gerar modificações nas conexões entre os neurônios, influenciando inúmeras áreas do desenvolvimento cerebral da criança. Competências de mobilidade, sensoriais como a visão e a audição, a manipulação de objetos, habilidades comportamentais, afetivas e emocionais e a comunicação e linguagem da criança podem ser decisivamente influenciadas por estímulos do ambiente e das pessoas que a cercam. O processo de desenvolvimento da criança, que vai do seu nascimento até o início da idade escolar, englobando aspectos físicos, emocionais, sociais e cognitivos, é conhecido como neurodesenvolvimento infantil. O estudo do neurodesenvolvimento nos mostra que a arquitetura cerebral é construída ao longo dos anos e modelada pelas experiências adquiridas no ambiente em que vive a criança e nas relações que ela estabelece com seus pais, familiares e cuidadores. E para que a criança se desenvolva de maneira integral nesta etapa de sua vida, ela precisa de um ambiente acolhedor, harmonioso e rico em experiências desde antes de nascer, por meio dos cuidados com a mãe e seu ambiente. Esse período da vida da criança, que compreende a gestação, o parto e os seus 6 primeiros anos, é conhecido como primeira infância. A primeira infância é uma etapa muito importante para o desenvolvimento da criança, que leva as experiências dessa época para o resto de sua vida, mesmo aquelas que acontecem durante a gestação ou enquanto o bebê é pequeno. Já na gravidez, a criança é capaz de ouvir a voz dos seus pais, compartilhar do prazer da mãe com os alimentos e ouvir músicas que a acalmam, por exemplo. Do seu nascimento até os 2 anos de idade, a criança passa pelas maiores transformações de sua vida. É nesse período em que ela dá seus primeiros passos, começa a falar e observar atentamente as coisas e pessoas. Dos 2 aos 4 anos de idade, a criança entra no mundo do simbólico, quando começa a dar nomes aos objetos, nomear as ações e qualidades. É nessa época que a criança aprende a andar com a postura ereta, possibilitando que ela olhe o mundo com uma perspectiva maior. O período que vai dos 4 aos 6 anos caracteriza-se como uma época de passagem para as crianças. É quando elas ingressam na escola, descobrem o que gostam e o que não gostam e desenvolvem juízo de valor. É nessa fase que as crianças são iniciadas nos processos de escrita, leitura e cálculo. Esses e outros grandes marcos do desenvolvimento das crianças durante a primeira infância ocorrem em 3 dimensões: o biológico, o psíquico e o social. Isso acontece porque as crianças são seres biológicos que necessitam de alimentação adequada, um ambiente higiênico e cuidados com sua saúde para desenvolverem seus corpos de maneira saudável e plena. São seres psicológicos que necessitam do toque, carinho, afeto e riqueza de estímulos visuais, olfativos e sonoros de seus cuidadores para desenvolverem suas habilidades cognitivas, emocionais, sensoriais motoras e simbólicas.
e são seres sociais que necessitam serem bem cuidadas e viverem o melhor presente, em um ambiente acolhedor, seguro e com vasta interação com seus cuidadores, estimulando o desenvolvimento de suas habilidades sociais e a convivência harmoniosa em sociedade. Por dependerem essencialmente de seus cuidadores durante os 3 primeiros anos de vida, inúmeros fatores favoráveis e desfavoráveis podem impactar no desenvolvimento das crianças. Aspectos desfavoráveis como alimentação inadequada, ambiente familiar conturbado ou inseguro, falta de contato físico e afeto e ausência de estímulos e atenção dos cuidadores podem prejudicar gravemente o desenvolvimento cerebral saudável da criança. Por outro lado, a riqueza de estímulos visuais, a fala atenciosa e o toque afetuoso são algumas das atitudes que os cuidadores podem ter com suas crianças e que contribuem para o desenvolvimento plural de seus cérebros. O pai que lê historinhas para sua filha antes de dormir, a avó que abraça o bebê após alimentá-lo e a mãe que canta para o filho durante o banho podem nem imaginar o impacto que esses pequenos gestos têm no desenvolvimento dessas crianças. Mas seguramente essas atitudes influenciarão positivamente o que essas crianças serão ao longo de toda a vida. O Instituto Pense sabe da importância que o desenvolvimento do cérebro nos primeiros anos de vida tem para uma infância saudável e que leva a uma fase adulta plena. É por isso que o Instituto Pense está inserido em programas e redes colaborativas, científicas e socioeducacionais que estudam os vários aspectos do desenvolvimento infantil e proporcionam conhecimento científico para a elaboração de estratégias eficazes na promoção do desenvolvimento saudável das crianças e suas famílias. Porque as crianças merecem sempre mais, o melhor e o mais adequado possível, criança por criança.